Vivemos quase sempre na superfície dos nossos dias, atarefados com a urgência que passa, habituados a administrar, a cuidar e a gerir o invisível. Mas existe uma dimensão da vida que só se revela quando a gente faz a experiência de descer até a nossa própria espessura. Ali habita a verdade. Quem nós somos de fato, quais são os desejos profundos do nosso coração, quais são as nossas necessidades e os problemas que temos. É ali, diante do espelho da vida, que cada um tem um verdadeiro encontro consigo mesmo. Ali não há falsidade, não há enrolação e nem conversa fiada. Neste domingo, o Senhor nos confronta com a pergunta que o tempo corrido, angustiante, e as canseiras do dia a dia, do trabalho, das fadigas, das incompreensões, das palavras duras e incalculadas, não deixam fazer. A pergunta que o Senhor nos faz é a seguinte: o que resta de nós quando tudo se cala? O que a gente verdadeiramente procura? E quem somos quando o quarto está fechado e eu não preciso mostrar nada mais para ninguém? Aqui no Evangelho de hoje, contando as parábolas do reino, nestas palavras, o Senhor quer nos conduzir à gramática do essencial. Nós ouvimos a primeira leitura, que conta um pouco da história do grande rei Salomão. Este homem tem a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa. Ele poderia ter pedido poder, longevidade, uma riqueza incalculável, um domínio sobre os outros povos. Mas este homem pede simplesmente um coração capaz de escutar. Ele não pede a mente brilhante, ele pede a sabedoria da escuta. Queridos irmãos e irmãs, um coração que escuta não é aquele que tudo sabe, mas é um coração vulnerável, que se deixa atravessar por uma realidade, a realidade de uma presença que nunca se afasta e às vezes até nos incomoda, que é a presença de Deus. Este coração é a sabedoria de quem percebe que a vida é um mistério para ser acolhido, que a vida não é um problema para ser resolvido, que eu tenho que mostrar todas as suas faces, mas que eu tenho que acolher dentro de mim, a fim de que a minha vida revele este mistério. Porque a vida pessoal é a morada do mistério, ali onde Deus se revela, em cada passo, em cada momento, em cada acontecimento. E Ele revela com o toque da sua mão sagrada, e não com esse barulho que faz a poeira da nossa existência. É Deus que revela, é o sagrado que revela no cotidiano da nossa história, a partir do seu toque e da sua presença, o que nós somos e quem Ele é. E isso muda o nosso horizonte, isso muda a nossa percepção de realidade, isto muda também o nosso coração por dentro. Jesus no Evangelho traduz essa busca incessante que tem o homem em duas belíssimas imagens. A primeira é de um homem que encontra um tesouro em um terreno que não é dele.
Ele agora faz todos os esforços, ele sai, ele trabalha, ele vende tudo o que tem para comprar aquele terreno, porque ele encontrou ali algo valiosíssimo. Ele não quer que isso passe, ele não quer que isso se perca. A segunda imagem é de um vendedor que encontra ali, no meio da sua procura, uma pérola de grande valor. E ele sai, como dizem no Nordeste, arretado, ele vai embora com tudo. Ele vende tudo para comprar esta pérola, porque esta é a realização da sua vida. E Jesus compara isso ao reino dos céus, ou seja, não existe nada maior, mais belo, mais desejoso, mais feliz do que o reino dos céus. O tesouro e a pérola, elas não são recompensa. Ele não fez algo para conquistar. Ele encontrou e sabe onde está. E agora sim, ele vai fazer algo para continuar tendo, para ter a posse daquilo, para não perder nunca mais. Mas este tesouro não é dado a quem se acomoda. Este tesouro é a surpresa que acontece com aquele que não está parado, mas que caminha, e caminha com os olhos abertos. O reino de Deus, portanto, não é uma doutrina abstrata, nem uma lista de obrigações morais. O reino de Deus é este encontro que reordena todos os nossos afetos. Agora a gente sabe o que deve valorizar. Agora a gente sabe o que deve amar. Agora a gente sabe o que tem valor de verdade. A parábola é, na verdade, a narração de um grande deslumbramento. Aquele homem não vende tudo por um dever, mas vende porque a sua escala de beleza mudou. Agora ele sabe o que realmente importa. A graça, quando toca a nossa vida, ela não destrói a nossa vida. Ela não destrói o que nós somos, mas ela reconfigura o nosso olhar, reordena o nosso campo de visão. Aquele encontro permite que nós possamos agora viver com a leveza, mesmo em meio às tragédias da vida, de quem sabe onde assentou o seu coração. E o nome desta leveza é paz interior. Quem encontra Deus pode passar por tudo e continua com a serenidade de quem sabe que tem a última resposta, de quem sabe onde vai se abrigar quando tudo acabar, quando as portas se fecharem e quando só houver uma luz para olhar. Quando a gente se encontra com o Senhor, agora o nosso horizonte é outro. A gente não olha mais para um túmulo, nem para o barro ou para uma parede. A gente olha para o céu, para a luz, para o infinito, para o nosso lugar e para o nosso destino. Infelizmente, nós vivemos muitas vezes fragmentados. A gente se dispersa tão facilmente. Acho que o nosso tempo é marcado também por isso. Uma dispersão o tempo todo. Eu mesmo, às vezes, subo a escada para buscar algo, chego lá, eu esqueci o que fui buscar e começo a fazer outra coisa e deixo alguém esperando aqui na porta. A gente se dispersa muito fácil. E na vida espiritual a gente faz a mesma coisa ou pior. Porque aqui tem alguém que espera e vai embora. Lá a gente sabe que nunca vai embora e a gente larga, a gente deixa, a gente abandona o Senhor. E a gente se dispersa porque a gente encontra tantas pérolas falsas na vida. E a gente fica se perguntando, mesmo sabendo que aquilo não tem valor, como a pessoa que saiu para comprar uma joia de pérolas, viu que estava muito caro, passou na loja de bijuterias, encontrou outras bem baratinhas que eram muito parecidas. E ela fica pensando, será que aqui não tem uma boa, um original aqui misturada? Ela sabe que não tem, mas ela vai se enganando e vai gastando dinheirinho, até depois não dá para comprar mais nada.
E a gente faz isso com a vida. A gente se engana com tantas pérolas falsas que o mundo nos oferece todos os dias. A gente gasta a vida para comprar campos vazios. Mas hoje a palavra de Deus nos convida a olhar para dentro. Qual é a pérola que vale a pena gastar a nossa vida? O que é que resiste ao tempo dentro do teu coração? E Deus é tão generoso, Deus é tão misericordioso, que Ele não nos pede agora já um coração perfeito. Diferente da gente, Deus é paciente. Ele pede-nos somente um coração como o de Salomão, um coração escutante. Porque Ele sabe que quando a sua palavra penetrar o nosso interior, vai acontecer um encontro que vai mudar a nossa trajetória, a nossa vida. E Ele espera a migalha de amor que a gente dá. Ele espera pacientemente um pouquinho de tempo que a gente oferece. Ele espera todos os dias uma visita, uma palavra, um momento, uma liberdade, uma abertura para semear dentro de nós esta semente que dará um fruto na nossa vida. Parece-nos que a maior tragédia espiritual dos homens é a maldade deles. Mas não é. A maior tragédia dos homens é a dispersão. Porque nós nos espalhamos e nos perdemos e nos desfiguramos. Porque o nosso coração começa a se misturar com um monte de coisas insignificantes. Aí quando vem a graça passa. E a gente está tão apegado com um monte de coisa que a gente não tem mais as mãos livres para agarrar essa graça. E a gente fica com aquilo, vendo o que há de melhor passar aos nossos olhos. A gente fica entulhado com um monte de quinquilharia espiritual e existencial, com medo de perder aquilo que nunca pertenceu a gente, porque não é nosso, não nos ajuda, não nos faz crescer e não nos dá a eternidade. Encontrar este reino de Deus que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje é ter coragem de descer ao fundo, lá neste campo onde Ele está escondido, lá onde dói, lá onde tem que se esperar, lá onde se descobre que Deus já estava lá e chegou antes de nós. A gente não está sozinho. Parece que quando vê as coisas que exigem de nós força, garra, presença e disponibilidade, a gente vai como se estivesse num campo sozinho, mas aquele que tudo criou está lá à nossa espera, nos ajudando, nos guiando, olhando por nós. É ali que a gente percebe que a santidade não é uma conquista da nossa vontade, mas é uma prontidão. É a prontidão de um coração que se deixou encontrar por uma beleza que cativa, que emociona e que atrai, que é a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pedido do nosso domingo, o pedido do nosso coração nesta semana deve ser esse: que o Senhor nos dê uma graça rara, a graça de saber o que de verdade merece ser guardado e a leveza de largar todo o resto, de abandonar tudo o que só faz confusão e peso na nossa vida. Assim seja. Amém.